Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar um minutinho aí, tá? Para o pessoal ir entrando aí na live, tá joia? Vocês que já entraram, compartilha nossa live aqui com a gente. Tem uma setinha aqui, um aviãozinho na parte inferior da tela. Compartilha a live aí para os seus demais seguidores aí nos seus stories, beleza? Vamos aguardar aqui mais um minutinho para o pessoal aí terminar de entrar, ok? Bacana, isso aí, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Pessoal que tá entrando agora, a gente só tá aguardando aí um minutinho para o pessoal entrar aí, né? Finalizar de entrar, pra gente começar de fato aí a nossa live, ok? Enquanto a gente está aqui esperando, pessoal, compartilha a nossa live aí nessa setinha que fica na parte inferior da tela, beleza? Ok, bacana. Boa noite, pessoal. Muito bom vocês aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, boa noite novamente. Como estão todos vocês? Em nome da presidência e da diretoria da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, eu dou as boas-vindas a vocês, ok? Eu sou Letícia Castro, para quem não me conhece, eu sou Letícia Castro, sou coordenadora de transferência de tecnologia da NCP e eu quero muito agradecer vocês que estão sempre aqui com a gente, né, participando, seja em eventos físicos que a gente já fez ou até em eventos aqui digitais. Eu quero agradecer bastante aí criadores, técnicos, pesquisadores associados, empresas parceiras. Muito obrigada pela participação. Isso é muito importante aqui pra gente, beleza? Pessoal, hoje mais uma live da NCP. Em nosso perfil do Instagram, @NCPgenética, nós vamos falar de uma tecnologia que conquistou o seu espaço como ferramenta essencial para o melhoramento genético animal, a genômica, ou mais precisamente as avaliações genômicas, né? Todos que trabalham com bovinos, seja de corte ou leite, já ouviram falar da genômica pelo menos uma vez, né? E sabe que sua utilização tem como resultado o aumento da produtividade e, consequentemente, o aumento do retorno econômico, né? O incremento do retorno econômico aí para o criador. E a NCP, desde sua fundação, ela está lado a lado aí com a ciência, né? Com as pesquisas científicas e com o mercado, e por isso, na vanguarda das tecnologias de genética, promovendo o melhoramento para o aumento da lucratividade do criador. Ele utiliza então a genômica desde seu início na era molecular. São quase aí 10 anos de experiência com a genômica. O assunto geralmente traz à tona muitas dúvidas àqueles que são especialistas na área. O que deixa, aqueles que não são especialistas na área têm muita dúvida, o que deixa aí o pessoal ávido por maiores informações. E como uma das missões da NCP é a disseminação do conhecimento, nós fazemos questão de fazer uma live inteiramente dedicada à genômica e tentar sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu tenho certeza que todo o pessoal aí que está nos acompanhando tem muitas dúvidas sobre o assunto. Bom, e para falar sobre essa importante tecnologia e também tirar algumas dúvidas de vocês, nós chamaremos aqui hoje o professor Fernando Baldi, que é diretor de pesquisa e inovação da NCP, é responsável pelas avaliações genômicas da NCP, professor da Unesp de Jaboticabal e um dos grandes nomes atuais da Academia Internacional em avaliações genéticas e genômicas. Pessoal, enquanto eu vou adicionando o Fernando, eu vou chamar o Fernando aqui agora, enquanto eu vou adicionando ele e não começamos de fato o nosso bate-papo, vai clicando aqui nessa setinha na parte inferior aqui da tela e compartilhar a nossa live aí para quem vocês acham que vão gostar de assistir o que nós temos aqui para falar hoje, ok? Aguardando o Fernando aí entrar.
Oi, Fernando, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando na live de hoje. Boa noite. Pessoal, enquanto eu e o Fernando vamos conversando aqui, vão mandando suas perguntas aqui nos comentários, aqui no chat, que à medida do possível nós iremos respondendo aí para vocês, ok? Bom, Fernando, como mencionei, a MCP ela trabalha com genômica desde seu início na bovinocultura, né? No início do início da genômica, sendo dos pioneiros do seu uso, né? Já aí com quase 10 anos de experiência. Só que tudo muda muito rápido, né, Fernando? 10 anos aí para genômica tem muito tempo de evolução, né? Então, Fernando, conta aqui pra gente introduzir o assunto da genômica, um pouco dessa história da MCP com a genômica. Como que começou, como era a metodologia e os chips de marcadores, como foi a evolução metodológica e como estamos hoje? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado a todos que estão participando aí desta live. No caso, digamos, das avaliações genômicas, né, digamos, a primeira, digamos, raça, né, que começou a fazer avaliações genômicas no mundo foi a raça holandesa, né, em bovinos, em Uhum, 2009, né. Já em 2011, né, na época, né, o professor Raisildo, né, junto com a empresa Pfizer, né, desenvolveram um painel, né, de SNPs para a raça uhum, Nelore, né, e em 2011 foi lançada a primeira avaliação genômica, né, que em realidade era uma avaliação genômica onde era utilizado um painel de marcadores, com poucos marcadores, né, porque na época tudo que era desenvolvido uhum, basicamente era para raças taurinas, então existiam poucos marcadores, digamos, úteis ou aplicados, né, às raças cebuinas. Essa seleção genômica foi evoluindo, porque inicialmente, digamos, as vantagens de uso da genômica não eram tão evidentes, digamos, pelo fato de que existiam poucos animais genotipados, poucos animais uhum, genotipados e fenotipados, além de que o número de marcadores era muito limitado, né, em torno de 200 marcadores. uhum. Então, na verdade, era uma seleção, digamos, assistida por marcadores, né, uma pré-genômica. Já em Era 2000, mais 2000, assistida, né? isso, Uhum, porque isso é importante lembrar que todas as características que a gente trabalha, de crescimento, carcaça, reprodução, são características influenciadas por muitos genes, né? Então, uhum, se a gente levar em conta, né, que são milhares de genes que estão influenciando as características, precisamos, digamos, de muitos SNPs, né, de muitos marcadores genéticos, né, para ter, por chance, né, colocar vários desses SNPs dentro de um gene que esse gene seja um indicador, uhum, né, dessa característica. Como uhum, tudo, né, foi evoluindo, digamos, no mundo, digamos, se foi aumentando, né, o número de marcadores disponíveis, né, a densidade desses chips foi aumentando, basicamente com o intuito, né, de captar maior número de genes, né, porque em realidade você precisa, né, dependendo da população, você precisa um número mínimo de marcadores, né, para que esse marcador, essa seleção genômica tenha impacto. E em 2013 veio, né, foi lançado, né, aí sim já era uma seleção genômica, né, em 2013, onde o número de marcadores era em torno de 20 mil marcadores, né, e inicialmente, digamos, esses marcadores eram utilizados para estimar uma ADEP, em realidade que é chamado de valor molecular, o MVP, né, e esse uhum, MVP que você calculava para os animais genotipados, era incorporado como uma segunda característica, uma característica correlacional na avaliação genética. Essa atualização que houve em 2013, ou seja, digamos que foi recalibrado os SNPs, ou seja, foi gerada uma nova equação de predição, para cada SNP, para conhecer o efeito de cada SNP e dessa forma predizer o MVP. Já em 2016, com maior número de animais genotipados,
uma população de referência muito maior, né? Foi feito por parte das OETs uma nova recalibração, né? E aí foi feito, né, foi lançada a versão do Clarify 3.1, né? A versão do MVP, né? Ou seja, a partir do genótipo era estimado um MVP, certo? E esse MVP era incorporado como se fosse uma outra característica dentro da avaliação genética. Então, nesse caso, digamos, somente os animais que tinham, digamos, genótipos tinham informação de MVP. Além disso, ao longo desse tempo, foram incorporados outros, foram desenvolvidos MVP para outras características. Então, em 2016 já existiam 22 MVP, né? Ou seja, as principais características, né? Crescimento, estabilidade, PAC, características de carcaça. Eram algumas DEPs, né? Não eram todas. Assim, não eram diferentes. Porque o que acontece? A parte mais técnica, né? Para você desenvolver um valor MVP, ou seja, você criar uma equação de predição, para você, a partir dos SNPs, estimar, né, seu MVP, você precisa de uma população de referência, certo? Ou seja, uma população de referência seriam de animais consolidados, né, dentro do programa, que possuem, além de DEPs acuradas, genótipos, né? Então, a partir dessa população de animais genotipados e que tem informação de DEPs sem genômica, né, confiável, é estimada uma equação de predição, né, para cada MVP, e essa equação de predição é aplicada nos animais jovens, né, que são basicamente os que mais se beneficiam com o uso da genômica, né. Isso foi assim durante todo esse tempo, digamos, um número, né, entre 2013 a 2016, houve um aumento muito grande, né, no número de animais genotipados. Ou seja, o que é importante é que os criadores acreditavam, né, na tecnologia, começaram, né, a se obter resultados, digamos, muito interessantes com a genômica, né, de aumentos na acurácia, né. Foi uma etapa muito importante de aprendizado. Já em 2017 foram lançadas outras DEPs, né? No caso, né, da DEP de maciez e a DEP de eficiência alimentar, que nesse caso foi introduzida uma nova tecnologia para a predição dessas DEPs, né? Porque no caso de maciez e de eficiência alimentar, digamos, existia a grande limitação de que não tínhamos um número grande de animais com dados, né, fenotípicos de maciez e de carne, né, que a metodologia que emprega, né, o MVP requer, né, tem essa exigência, digamos, e aí foi introduzido, né, o novo método de avaliação, que é o método atual, que é utilizado para todas as características do programa Nelore Brasil, né. Assim que a raça Burra será a raça Brahma, que é um método passo único, né? E essa metodologia, digamos, o 5-step, né? Que o pessoal conhece também como 5-step. O 5-step, né? Traduzido, né? O método passo único. Que, em realidade, ele é chamado método de passo único porque você faz a avaliação genética, uma avaliação genômica em um único passo, né? Você não precisa previamente gerar MVP para os animais genotipados e em uma segunda etapa incorporar esse MVP na avaliação, senão que em realidade os SNPs são utilizados para construir, digamos, matrizes genômicas, né? E dessa forma você consegue, digamos, conectar a informação de animais que têm genótipo com animais que não têm genótipo. Em realidade, o método de passo único é muito mais parecido com um método de avaliação tradicional, né? Com a diferença que a gente incorpora a forma como consideramos a informação genômica na avaliação é diferente. E tem, logicamente, que não é o método A melhor que o método B, digamos, não existe isso, depende muito da população, né? Porque, por exemplo, no caso de gado de leite, ainda, em gado de leite nos Estados Unidos, eles continuam, né, utilizando o CMVP, né, fazendo a avaliação em 2 passos, mas, por exemplo, eles estão, digamos, migrando, né, de forma
para algumas características, né, gerando dados genômicos através do método passo único. Que isso, digamos, depois de 2016, que foi a incorporação da nova recalibragem do Clarify, digamos, já em 2000, no início de 2019, todas as avaliações genéticas na NCP para todas as raças é realizada com o método passo único. Certo? Que a grande vantagem é que isso muitas vezes cria certa dúvida, né? Porque nos perguntavam, eu fiz o MVP com Clarify, eu preciso regenotipar meus animais, né? Na pergunta clássica. O pessoal tem muita dúvida, Exato. Na verdade, a gente utilizava, né, o mesmo genótipo que tinha sido utilizado para calcular o MVP, né? A gente utilizava esse genótipo não para calcular o MVP, sino para calcular o parentesco genômico. Certo? Sem dúvida, sim, isso foi um passo muito importante, né, para a NCP, porque inicialmente, né, iniciamos as avaliações para novas características, né, como eu comentei, em 2017, 2018, entrou Maciez, eficiência alimentar, e, digamos... tem até um pessoal perguntando aqui isso. Tem até um pessoal perguntando aqui se foi em 2017, realmente foi, né? Foi com essas 3 características, primeiramente, né? Que a gente entrou no single step, aí em 2019 é que a gente entrou com todas as características. Exatamente. Exatamente. Inicialmente começamos a avaliação com essas 3 características e depois passamos a todas as características em todas as raças, né? Incluindo Cenepol, Nelore, Brahma, Angus, Cerata, Vacuá. Digamos, a principal vantagem que tem sido, né, de migrar para essa metodologia, isso a gente fez várias pesquisas em conjunto, né, com nossos alunos na universidade, e assim como outras pesquisas, né, que existem no Brasil, que comparam, digamos, a vantagem dessa metodologia, é que, primeiro, que do ponto de vista prático, tem a facilidade que a cada vez que você corre uma avaliação genômica, as informações são atualizadas, né, de forma mais rápida. Certo? A gente não precisa acumular informação para calibrar meu novo MVP e depois incorporar, né? Isso aí, digamos, a gente toma como experiência, por exemplo, no caso da raça Angus, nos Estados Unidos, que eles tinham esse problema, né? Eles acumulavam informação, recalibravam, e cada vez que eles recalibravam, eles tinham uma mudança muito grande, né, na classificação dos principais animais da raça. Isso aqui na NCP a gente teve esses problemas, né? Quando a gente fez a recalibração, houve, né, algumas reclassificações de alguns animais, que no caso do Chingster, digamos, esse problema ou essas mudanças, digamos, de classificação de animais, né, para as principais características, geralmente não acontece, certo? Ou seja, não acontece ou acontece, em realidade, em menor grau. Fernando, e realmente a gente vê que é bem interessante, no espaço aí de 2011 até pouco tempo, né, 2013 era auxiliado pela genômica, de 13 até 16, ou seja, 3 anos aí, já era dos MVPs, e de 17 aí para frente a gente tem o single step, né, é realmente assim, muito rápido, e a gente como, né, sempre foi enfrentando os desafios, né? Acaba que como pioneiros, assim, a gente vai vencendo um desafio por vez, vendo aquilo pela primeira vez, né? E, exato. Fernando, puxando... pode falar. Não, e uma outra coisa importante, que está muito relacionada com a próxima pergunta, é que nos últimos anos, isso é independentemente da metodologia, né, de avaliação genômica, né, que está sendo utilizada, né, para gerar as redes genômicas, é que houve, né, nos últimos 2 anos, basicamente, uma mudança, né, no perfil da população da NCP. Ou seja, isso, já que o número de animais genotipados que tem agora informação fenotípica, sobretudo para características de crescimento, características de ultrassonografia, características reprodutivas, tem aumentado. Ou seja, se a gente voltasse uns anos atrás, digamos, eram
muito baixa proporção, digamos, de animais que tinham genótipo e que tinham fenótipo, né? Nos últimos 2 anos, essa relação de animais genotipados e fenotipados tem crescido, porque, logicamente, os animais que foram genotipados, né, como jovens há 2, 3 anos, agora eles têm informação fenotípica, e isso tem enriquecido, né, dado maior robustez a nossas avaliações genômicas. Embora, digamos, existem algumas tendências, no sentido de que existem algumas características, né, que isso geralmente o criador nos traz, né, como consulta, como dúvida, né, existem algumas características que, logicamente, ainda nessa ADEPT genômica precisa ser maturada, né, mas não por causa de uma deficiência da tecnologia ou uma falta de tecnologia, sino porque, por exemplo, quando a gente pensa em características associadas com a habilidade materna, são características, digamos, que para o animal genotipado, né, no caso de um touro genotipado, obter fenótipo, né, para essa característica, a gente tem que esperar 5 ou 6 anos, né, até ele ter informação de desmame dos netos, né. Então, isso aí muitas vezes cria, né, às vezes gera, né, dúvidas ou consultas relacionadas aos criadores, que logicamente essas características, né, como o caso da habilidade materna, que eu acredito que independentemente da genômica, essa a característica, uma das características mais difíceis, né, seleção no gado de corte, né? E onde a genômica, digamos, tem maior dificuldade, mas não por causa dos marcadores ou da metodologia, sino por causa da estrutura, digamos, de animais genotipados e animais fenotipados, né? Que precisamos um volume muito grande, digamos, de touros genotipados com informação de netos, né? Fernando, o pessoal também sempre pergunta, aproveitando uma pergunta aqui do Alan P. Pfeffer, qual que é o melhor momento para a gente fazer a genotipagem, né? O nascimento ou a desmama? O Alan está perguntando aqui. Não, o melhor momento é quanto mais cedo, melhor, né? Ou seja, o nascimento seria a melhor época, né? Para, digamos, genotipar, pelo fato de que esse é um momento que você obtém os maiores benefícios do uso da genômica, né? Ou seja, você, digamos, logicamente, você já pode utilizar essa informação para, por exemplo, dentro da fazenda, digamos, manejar melhor seus lotes, dividir melhor seus lotes com uma informação de uma ADEPT de maior acurácia, que é o que traz, digamos, a informação genômica. Além disso, digamos, também no nascimento, digamos, você consegue, digamos, genotipar toda a sua safra, né, de animais. Muitas vezes já na desmama acontece uma pré-seleção de alguns animais e você não tem acesso, né, para genotipar todos os animais, mas o ideal seria quanto mais cedo melhor e tentar genotipar todos os animais da fazenda, né? Porque essa questão da genotipagem muitas vezes é seletiva, né? Logicamente que às vezes o criador, digamos, não tem recursos, digamos, para genotipar todos os animais de sua safra, mas no caso da genotipagem seletiva tem os mesmos prejuízos que fazer fenotipagem seletiva, ou seja, por exemplo, eu chego a uma fazenda e eu peço somente os animais dos melhores lotes de manejo, né? Então, quando a gente faz genotipagem seletiva, por exemplo, genotipa, né, os animais dos melhores lotes, isso aí, digamos, do ponto de vista da avaliação, digamos, pode trazer alguns prejuízos, né? Do fato de você genotipar, fazer uma genotipagem somente em alguns animais, né? Então, o ideal seria quanto mais cedo. Mais cedo, melhor, né? Porque, assim, melhor. Aquele resultado vai chegar, né, naquele animal. Você só está trazendo aquele resultado da vida adulta dele para mais cedo na vida dele. Então, quanto mais cedo, melhor. Exato. Da mesma forma que se você fala assim, você decide genotipar seu animal, quando esse animal, por exemplo, tem 18 meses ou 20 meses, você, em parte, já perdeu, né, os benefícios que a genômica te poderia trazer, no sentido de que se esse animal já foi pesado ou já tem informação de carcaça ou deficiência ou qualquer fenótipo, né, que você está avaliando, digamos, o impacto que tem a genômica em termos de aumentar a acurácia, digamos, o incremento que você vai ter em acurácia vai ser menor em relação a quando esse animal era mais jovem, né, na pré-desmama.
Fernando, puxando o ponto aqui do single step, né? Você comentou que agora nós estamos nas metodologias single step, né? E com chips aí de marcadores bastante avançados. Então, igual você falou, nessa fase está tudo muito interligado, né? Muito sensível aí. Tudo que entra na base é como se fosse aí com uma nova recalibragem, né? Igual era nos tempos do MVP, mais ou menos isso aí. E que nessa fase, então, agora a palavra de ordem é qualidade e não quantidade, né? Fala aqui, pessoal, quais os procedimentos que a NCP está executando para o controle de qualidade dos genótipos e dos fenótipos, garantindo aí uma avaliação genética de qualidade. Bom, só para lembrar, para quem nos está escutando, que, digamos, o genótipo, né, isso tem trabalhos de pesquisa, né, e trabalhos nossos, mostrando que o genótipo, né, o fato de você genotipar um animal, a informação desse genótipo, dependendo da característica, ela se equivale a 15 ou 30 progênios, né? Então, progênios, dados de progênios, tá? Então, quando a gente introduz, né, 1.000 animais genotipados na base ou 2.000 animais genotipados, digamos, a gente está introduzindo, incluindo muita informação, né? Muita informação nova na base. E o que a gente tem notado é que com esta nova metodologia, digamos, a avaliação genômica se torna muito mais sensível à nova informação, né? Assim como ela se torna muito mais sensível, né, a qualquer erro no sentido de erro de identificação ou qualidade de genotipagem. Erro de identificação, estou falando porque, digamos, isso está quantificado em vários países, digamos, que sempre existem, né, erros de coleta, né, erros de identificação, que podem ser, logicamente, geralmente são erros involuntários, mas que hoje a gente tem capacidade, digamos, para identificar, por exemplo, quando chega um determinado genótipo, e esse genótipo não é um animal, né, que está cadastrado na base, né? Isso aí existem, digamos, diferentes tipos de erros, não somente erros do criador, sino erros, por exemplo, digamos, os chips de genotipagem, em realidade, é uma placa, digamos, por exemplo, que em uma mesma placa você tem 6 genótipos. Então, existem casos, por exemplo, relatados, não aconteceu na NCP, mas em outros lugares, que a posição dos animais dentro da placa foi invertida, né? Por erro. Né? Então, logicamente, isso causa, né, uma troca, digamos, na identificação dos genótipos e na identificação dos genótipos para cada animal, né? Ou seja, pode ter erro em vários pontos, né? Aí até chegar aos genótipos aqui para gente, né? Exato. Isso, as empresas de genotipagem, né? No caso da Zoetis, que é a principal fornecedora de genótipos, né? Ela tem todo um protocolo, digamos, de rastreabilidade das amostras dentro do laboratório. Então, esse tipo de erro, digamos, a porcentagem é muito baixa, né? Muito baixa. Quando a gente fala assim, erros ou problemas de amostra, né? O importante é que a gente consiga identificar, né? Consegue identificar dentro da NCP, ou muitas vezes problemas de qualidade de amostra, né? Que dependendo da importância desse animal da importância do genótipo desse animal na base, digamos, se eu tenho um problema em um genótipo, em um animal que tem 2 ou 3 filhos genotipados, digamos, esse pequeno problema que tem esse animal não vai causar impacto na minha base. Agora, se eu tenho um genótipo do animal que tem 1.000 filhos genotipados, digamos, isso vai causar, digamos, um barulho muito grande. Então, o importante... Porque ele estaria mais interligado, seria isso? Que ele estaria mais interligado aí. Exatamente, porque, em realidade, o próprio software, né, ele constrói matrizes de parentesco, né, parentesco genômico, e a gente consegue identificar, por exemplo, qual é essa porcentagem de alelos que o pai e o filho não estão compartilhando. Ou seja, por exemplo, o touro é azão, e o filho é bezão. Então, aí tem algum problema. Mas esse tipo de problemas, é importante ressaltar que, assim,
considerando, né, o volume de animais genotipados, né, que temos que existe na base NSP, é muito baixo nessa porcentagem. Até a gente estamos fazendo alguns trabalhos de pesquisa, né, avaliando, por exemplo, numa base de genótipos intacta, né, que não tem nenhum tipo de problemas, de inserir erros, né, erros de genótipos, erros de paternidade, erros de identificação da amostra, para ver qual é o impacto que esses erros, né, têm na avaliação genômica. Certo? Isso é algum trabalho de dissertação, de mestrado, de tese, que estão, digamos, porque hoje, digamos, a qualidade da informação, e não somente a qualidade da informação dos genótipos, a qualidade da informação dos fenótipos é muito importante, digamos, né? Ou seja, o fato de você ter um genótipo de boa qualidade, você potencializa, digamos, o ganho que tem com a acurácia quando você tem um fenótipo de boa qualidade. Então, um fenótipo de boa qualidade, então, estou falando de um fenótipo que foi coletado, digamos, de forma correta, né, respeitando, né, as normas, padrões, né, de coleta desses dados, idade, lotes de manejo que são informados de forma correta na fazenda. Depois, dentro da NSP, todo o trabalho, né, de estabelecer os modelos, estimação dos componentes de variança, validação desses resultados. Ou seja, envolve, né, uma série de fases muito importantes. Mas por isso que é muito importante, e a gente isso enfatiza sempre, que quando você tem, digamos, por mais que você tenha uma base de genótipos de excelente qualidade, muitos animais genotipados, mas você está trabalhando com uma característica que tem, digamos, uma base, digamos, que dê com problemas de identificação de animais, problemas no pedigree, problemas de coleta de fenótipos, problemas de ajuste, né? Por isso que a NSP, por exemplo, no caso da professora Karina, né, que tem falado bastante sobre eficiência alimentar, que existe um manual, né, para orientando, né, as pessoas de como medir eficiência alimentar. No caso da matriz da CAME também, existe todo um protocolo, né, de coleta desses fenótipos que são muito caros e que são muito sensíveis, né? Da mesma forma, quando a gente pensa, né, pensa nas características de crescimento, os pesos, né, manter o cronograma de pesagens, ou seja, porque esses fenótipos, digamos, cada vez se tornam mais importantes, né, na era da genômica, né? Isso tem até uma frase, digamos, de um pesquisador europeu que ele fala, né, que na era da genômica, né, o fenótipo é o rei, né? Então, assim, exato. Muitas vezes a gente coloca, né, muita ênfase nas pesquisas, nas validações de genômica, mas ter um bom fenótipo, digamos, nenhum laboratório ou empresa te fornece um bom fenótipo. Um bom genótipo, você pode, digamos através da modelagem, das pesquisas, digamos, você, indicar, né, qual seria o melhor painel, digamos, ou tentar recuperar, né, muitas vezes, a qualidade de um genótipo com problemas. Agora, um fenótipo com problemas ou com algum tipo de deficiências em termos de qualidade da medida, ajuste, você não recupera estadisticamente, não. Isso é muito importante, né? É muito importante. O pessoal até, assim, confunde, né, hoje em dia, acha que por conta aí da era genômica, a gente não precisa mais ligar para básico aí de avaliações genéticas, como grupo de contemporâneo, como fenotipagem, e né, totalmente o contrário, né? Você falando aí é que a gente tem que ter tudo bem estruturados, assim, né? Exato. Isso eu dou um exemplo, eu gostaria de um exemplo que, por exemplo, uns anos atrás, você utilizava a ferramenta do Google Traductor, né? Tradução do Google. Então, você colocava lá uma frase em português e queria traduzir para o inglês, né? Essa tradução era muito ruim, geralmente, né? Hoje em dia, digamos, quando você usa essa ferramenta, às vezes eu que esqueço o espanhol, né? Eu preciso traduzir algo do português para o espanhol. Você coloca lá no Google Traductor e, digamos, a tradução fica muito boa, né? E até, muitas vezes, o próprio Google, ele te fornece algumas opções, né, para melhorar a tua frase. Mas por que acontece isso aí? Basicamente, ¿por quê? Porque
digamos, o Google, né, vai, com base nas informações, né, de centenas de milhares de pessoas que vão jogando, né, frases no Google, né, para fazer a tradução, ele vai aprendendo, né? Então, quando a gente pensa isso na genômica, digamos, a gente precisa de fenótipos, de dados, para fazer uma melhor tradução do genótipo para a DEP, né? Só com genótipo a gente, digamos, não consegue, a partir do genótipo, que dar uma predição de uma DEP. Então, a gente precisa de muitas informações fenotípicas de boa qualidade para fazer uma tradução correta, né? Desde genótipo para uma DEP, né? Então, por isso é muito importante. Digamos, todos esses modelos, né, de análise, de avaliação genômica, a gente vai treinando, né, e à medida que a gente vai adicionando mais informação e atualizando mais informação, digamos, esse é um sistema que a gente chama, né, de inteligência artificial, né? Ele vai aprendendo e me dando melhores predicções, mas para ele aprender e te dar uma avaliação mais confiável, ele precisa de fenótipos, né? De mais fenótipos. Exatamente. A gente não pode parar com a fenotipagem, né? Não pode parar. E a gente observa isso na prática, o que acontece muitas vezes com essas características, né? As características, né, que sofrem maior oscilação, né, em termos de DEP genômica, são as características que têm poucos fenótipos, né? Quando a gente pensa na avaliação da NCP, características de eficiência alimentar, habilidade materna, estalhability, né? Comparado com as características de crescimento, de carcaça, digamos, a DEP genômica no animal genotipado para crescimento, mesmo que esse animal não tenha informação fenotípica, a probabilidade dessa DEP genômica mudar nas próximas avaliações é muito baixa, né? Porque, na realidade, a gente treinou com muita informação, né? Não somente com informação dos animais genotipados, mas também com informação dos animais que têm fenótipo, certo? Mas que não têm genótipo, né? Agora, as características que têm menor número de informações, né, menor na base de dados mais reduzida, no caso de animais genotipados, né, que não têm informação fenotípica para essa característica, são os animais que geralmente a gente observa, né, uma maior porcentagem de animais que apresentam maior oscilação na sua DEP genômica. Certo? Logicamente, quando esse animal ganha o fenótipo, digamos, essa DEP vai oscilar menos, né? Porque na medida que a gente vai adicionando mais informação, né, a estabilidade, né, a DEP começa a se estabilizar, né? E além disso, vou ganhando mais informação para fazer melhores predicções para as próximas gerações. Ou seja, né? Então é tão importante quanto grupo de contemporâneos correto e fenotipagem é tão importante quanto, igual você mencionou a fala do pesquisador, né? Em terra de genômica, quem tem fenótipo é rei. Eu até aproveito aqui para ler aqui um comentário da Roberta Gestal, que está assistindo. Boa noite, Roberta. Falando aqui que é importante a gente fazer esse comentário, porque realmente tem algumas pessoas que pensam que não precisamos mais mensurar animais, e a gente está vendo aí que é totalmente diferente, né, Fernando? Bom, exato. Fernando, pode falar? Pode falar. E assim, Fernando, a gente, assim, eu vou até passar aqui para um outro, assim, para a gente dar tempo de conversar tudo que a gente quer, né, conversar. Então, eu vou mover aqui um pouquinho o assunto aqui. E, Fernando, como a gente está falando, né, sobre a AG atual, vamos a uma pergunta aqui que, de alguns meses para cá, está levantando muitas dúvidas do pessoal, né? O pessoal anda perguntando bastante do índice MGTE da NCP. Na nossa última live teve bastante gente que perguntou para a gente, né? E nós não tivemos aí o tempo ou a chance de responder, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos. Então, nós queremos trazer essa pergunta novamente aqui para o pessoal, né? Para a gente dar essa resposta. Então, Fernando, o que mudou no MGTE esse ano? Muita gente acha que teve mudança de ponderação, mudança de cálculo. O que foi que mudou, que o pessoal sentiu que teve uma mudança? Quais foram os ajustes assim, que foram feitos e por que eles tiveram de ser feitos? Exato. Bom, primeira questão, assim, quando a gente compara uma avaliação atual com a avaliação anterior,
vezes, muitas vezes, das mudanças que a gente informa, não se devem, né, a mudança, por exemplo, em um determinado animal, muitas vezes não é decorrente da mudança per se, senão porque se esse animal, entre a avaliação anterior e a avaliação atual, ele, por exemplo, ganhou maior número de filhos fenotipados, ou esse animal foi genotipado, ou por alguma razão ele ganhou informação, logicamente que a avaliação desse animal vai mudar. Tá? Então, muitas vezes, às vezes, quando a gente informa, né, uma mudança, a mudança que a gente observa nos animais, às vezes, muito mais explicada, né, decorrente da entrada de nova informação que da mudança per se. Né? No caso do MGTE, digamos, para deixar claro, a ponderação econômica, né, genético-econômica que é feita dentro do MGTE, ou seja, a gente fala assim, a idade de primeiro parto tem 6% de ponderação, pesos 450, 24% de ponderação. Esse porcentagem não mudou. Tá? Não mudou. Ou seja, a contribuição da importância econômica de cada característica, isso não mudou. O que sim, a ponderação delas no índice não mudaram, né? Não mudou. Ou seja, as ponderações, né, de cada característica no índice, esses valores não mudaram, né? Porque, em realidade, a gente não fez nenhuma atualização numérica, digamos, no modelo que se utilizava para o cálculo desses ponderadores. O que sim mudamos foi a forma, digamos, de padronizar as características dentro do índice. Ou seja, o que é essa padronização? Eu tenho, dentro do MGTE, a gente tem características de crescimento, né, que são medidas em quilogramos, tenho a AOL, que é medida em centímetros quadrados, tenho características expressadas em probabilidade, tenho características expressadas em dias, né? Então, quando a gente, digamos, tem várias características mensuradas em diferentes unidades, digamos, eu não posso somar diretamente essas DEPs, né, para montar o índice. Né? Ou seja, eu não posso somar centímetros com quilos, com quilômetros, né? Não, tenho que levar todo mundo para a mesma unidade. Né? Então, a gente faz uma padronização ou estandarização. Certo? Então, no caso das duas características que são expressadas em termos de probabilidade, né, que é o caso da 3P e STEI, se a gente lembra, quando fizemos a mudança, né, do MVP para o SING-STEP, a gente mudou a forma de interpretar essas características. Né? Antigamente, a gente interpretava essas características como uma característica, por exemplo, tem um touro que tem uma STEI de 70%, quer dizer que ele tem 20% mais de chance de emprenhar, né, em relação a todos os animais da população. Agora, no caso da STEI e também no caso da 3P, a gente expressa essas características como probabilidade de sucesso. Né? Ou seja, em realidade, o cálculo interno que é feito dentro da avaliação é diferente. E, portanto, foi necessário fazer um pequeno reajuste na forma como padroniza essa característica, certo? Ou seja, para levar todo mundo para a mesma escala, tá? Isso, digamos, a mudança que teve, o impacto foi que, digamos, a ponderação, digamos, esse tipo de ponderação determinou que tanto a 3P como a STEI tivessem, digamos, uma maior contribuição em termos de variância. Tá? Ou seja, porque quando a gente calcula, digamos, o valor do MGTE, o ponderador econômico que aparece, por exemplo, para STEI, que é 22%, essa é uma ponderação genético-econômica. Mas antes, na hora de padronizar minhas DEPs, cada característica vai contribuir de forma diferente em função da variância da característica. Né? Então, com essa nova padronização, a STEI e a 3P tiveram uma maior contribuição, né, em termos de contribuição genética. Elas estão sendo melhor aproveitadas agora, dentro do índice. Seria isso. Exato. Então, isso a gente observou, por exemplo, que alguns animais
que eram mais destacados. Ou seja, para um animal ser bom de MGT, o top 1% por MGT, ele tem que ser muito bom para a maioria das características. Mas, assim, no caso dos animais, que eram já muito destacados em termos de MGT, e além disso, eles tinham, digamos, valores de ST e de 3P muito elevados, né? A gente houve uma pequena melhora, né, em termos de classificação, sobretudo para animais que eram, além de ter um valor de MGT alto, eles eram muito destacados para ST e 3P, certo? Agora, isso eu sei que causou muita confusão e, em realidade, muitos problemas, eu diria, não de confusão, mas sim de interpretação, né? Digamos, agora, em realidade, quando a gente pensa, digamos, em um animal de alto MGTE, na maioria dos casos, digamos, se procura, digamos, por ter um animal, digamos, que, digamos, a contribuição, digamos, de cada característica para o MGTE ficou mais equilibrada, certo? Ficou mais equilibrada. E aí, depois, outra questão é que a gente, no caso das características individuais, né, na avaliação das características individuais não mudou nada, né? A única pequena mudança, o ajuste, né, que foi feito para melhorar, digamos, o índice MGTE, foi esse reajuste na padronização, né? Que tanto é que todo mundo viu que o valor do MGTE aumentou. Por quê? Porque agora o 3P e a STEI estão contribuindo mais, né? Em realidade, para as outras características não mudou absolutamente nada. Agora, quando foi feita a padronização, digamos, eu estou levando em conta mais variância de ST e de 3P para o cálculo do índice total, né? Fernando, essa mudança foi praticamente assim, na escala, né, do valor do MGTE, porque se a gente for no ranqueamento, não teve grande mudança, né? A parte de percentil não tivemos. Foi praticamente a escala que a gente trouxe para um outro número, devido a essa padronização aí, para a gente ter todo mundo a mesma moeda e ter esse resultado, né? Então, isso é uma questão feita, né, a validação, né, a comparação do MGT anterior com o novo cálculo, a gente utiliza a mesma base, tá? A mesma base. Quando a gente olha a mesma base, a mudança é mínima, somente, como você comentou, uma mudança de escala. Mas, logicamente, o criador, quando recebe o valor da avaliação, ele não somente está enxergando o reajuste, né, desse MGTE, que, em realidade, comparando na mesma base, praticamente o ranqueamento mesmo, só que ele também está recebendo, digamos, uma avaliação atualizada, certo? Então, por isso que eu comentei muitas vezes, as mudanças que a gente observou no MGTE, em alguns animais, quando comparamos a avaliação atual com a avaliação anterior, se deve mais a uma mudança individual, né, de alguma das DEPs que compõem o índice, que é devido, né, a mudança na ponderação de 3P e ST, né? Por exemplo, eu posso ter um touro, digamos que o MGT dele caiu, né? Então, eu falei assim, mas quando a gente compara a avaliação atual com a avaliação anterior, muitas vezes a gente observava, por exemplo, que para alguma das DEPs, né, importantes que participam do MGT, esse animal caiu na avaliação, né? Então, aí as pessoas, né, criavam, né, um certo problema, né, um problema de entendimento, que, na realidade, esse animal caiu não por causa que a mudança do MGT prejudicou esse animal, senão realmente porque algumas das características do MGT, a avaliação, né, desse animal, ou classificação desse animal para essa característica específica, caiu, né? Por isso que eu falei assim, todas as comparações que a gente fez prévio, né, a essa mudança foram feitas considerando, digamos, a mesma base, o mesmo ponto de comparação, né? Certo? Mas quando o criador recebe, digamos, a nova avaliação, ele recebe, digamos, uma atualização pequena no MGTE e muitas vezes uma atualização nas DEPs individuais, né? Bom, acho que assim, né, ficou bem claro, veio para dar uma maior robustez aí, os resultados do MGTE ficarem mais próximos, né, tudo aí para
para com toda certeza melhorar. Aí, Fernando, vamos, já que a gente falou das perguntas, né, da live, fizemos essa daí, temos aqui ainda umas perguntas da live anterior e temos dessa aqui também. Aí vamos responder algumas aqui para o pessoal que ficou, né, às vezes sem resposta na anterior, por conta do nosso questão de tempo, né, e essa daqui agora. Fernando, vamos responder mais algumas? Fernando, está me escutando? Deixa eu só ver se... Aí. Fernando, vamos a uma pergunta aqui. Na última live nossa, teve uma pergunta aqui do @NeloriFlock. Por que as DEPs genômicas para habilidade materna ainda têm baixa acurácia? Tá. Primeiro, que a habilidade materna é uma característica que tem baixa heredabilidade, né? Baixa heredabilidade. E existe uma relação entre a heredabilidade, a característica e a acurácia, né? Lembrando que a heredabilidade me dá uma ideia de quanto da variação que estou observando se deve a diferenças genéticas. Então, sempre que a gente tem características de baixa ou menor heredabilidade, as acurácias, mesmo que sejam acurácias genômicas, vão ser menores comparado, por exemplo, com uma característica que tem maior heredabilidade. Então, isso aí é uma questão assim, importante, porque na nossa base, né, em média, as acurácias das características de crescimento, carcaça, tem maior heredabilidade e tem maior acurácia. Quando a gente vai para características, né, reprodutivas, stayability, PAC, habilidade materna, que tem menor heredabilidade, em média, as acurácias são menores, né? Por isso que, digamos, como aí perguntaram, né, por que as acurácias da habilidade materna são menores, e isso, digamos, é explicado por causa da heredabilidade e também por causa de que esse fenótipo, digamos, quando a gente é um fenótipo, digamos que no caso de um touro, né, eu só vou ter fenótipo desse animal para essa característica daqui a 2 gerações, né, nos netos dele. Então, digamos, isso também, a estrutura complicada, né, dessa característica, né, estrutura complicada no sentido de que dificilmente, digamos, em qualquer programa de melhoramento de gado corte, você tenha muitos touros, milhares de touros, com dados de genótipo e informação fenotípica da habilidade materna, né? Você precisa de muitos netos, né? E precisa de muito tempo para você construir uma população que te permita, digamos, acurácia para a habilidade materna alta, né? Uhum. Bom, uma outra pergunta que temos aqui, Fernando, a gente faz ela bem rapidinho aqui para a gente também passar para uma outra né, finalização nossa. Por que é frequente verificar se muitas avaliações de touros a falta de correlação entre as DEPs de precocidade sexual de fêmeas em relação à IPM? O pessoal não faz só pergunta de genômica, está fazendo, mas acaba que é genômica porque a avaliação é genômica, né, Fernando? Que bom, que bom, que bom. Não, essa característica de puberdade de machos, né, que é uma característica que foi recentemente introduzida, nossa equipe tem feito, né, em parceria com o professor Eliane, muitos trabalhos de pesquisa, digamos, para avaliar a correlação genética entre puberdade de machos e puberdade de fêmeas, né, que em realidade a puberdade de fêmea é essa característica PP30, né, e as correlações não são altas, né, geralmente são correlações moderadas, né, ou seja, que digamos, não necessariamente, digamos, a gente pode assumir que digamos, que sejam características altamente correlacionadas. Por isso, podemos encontrar touros, digamos, que são excelentes, digamos, para PP30 e não são tão bons, né, para a puberdade de machos, tá? Mas, logicamente, assim, esses são trabalhos preliminares. Precisamos, aí, novamente, aumentar a base de dados, mas o que a gente sabe é que não são características altamente correlacionadas. Estão correlacionadas, né, puberdade de macho com puberdade de fêmea, mas não é necessariamente a mesma característica. Fernando, nós temos aí mais só uns 5 minutinhos, então eu vou pedir para você falar aqui para a gente fazer uma finalização, né, dos novos desafios que vem por aí.
Conte aqui para o pessoal um pouquinho quais são os próximos passos aí da genômica para a NCP e para a seleção de bovinos como um todo. O que está vindo por aí? Bom, a gente estamos trabalhando, digamos, forte, né, em relação a desenvolvimento de novas DEPs, né? Temos aí no forno, né, uma nova DEP, né, que foi uma DEP desenvolvida em parceria com o pesquisador Robert Sainz e o pesquisador Cláudio Magnabosco, que é uma DEP de frame, né, o DEP de tamanho, né, que a gente sabe, né, que existe uma preocupação entre muitos criadores em relação à seleção para tamanho, né, de ter animais muito grandes e, sobretudo, digamos, quando a gente tem o problema, né, de ter vacas pesadas, né, muito grandes, que são animais mais exigentes. Então, estamos trabalhando para o desenvolvimento de uma DEP para frame, né, uma DEP de tamanho, assim como já tínhamos comentado, né, em relação à DEP para facilidade de partos em novilhas. E aí estamos trabalhando basicamente para aumentar a base de fenótipos, né? Para soltar, digamos, lançar uma DEP confiável, né? Que o fato de ser uma característica de mortalidade, é uma característica que precisa, digamos, de um volume de fenótipos maior. E em termos de pesquisa, digamos, de um trabalho, um projeto de pesquisa que estamos por iniciar em relação à avaliação genômica multirracial, né? Digamos, futuramente pensar em uma avaliação comum, conjunta de todas as raças, né? Das raças cebuínas, Brahman, Gusserá e Nelore, mas, logicamente, como sempre, né? Primeiro fazemos a pesquisa, fazemos a verificação, a validação, para depois dar o passo, né, para frente em termos comerciais, né? De aplicabilidade, né? E do uso, de um melhor uso da genômica. Né? Fernando, bom, pessoal, todas as perguntas aqui que a gente não está conseguindo responder, como sempre, todas as lives o Fernando participa, é um bombardeados de perguntas, né, Fernando? E a gente, às vezes, assim, não consegue fazer todas. Nós vamos tentar responder elas via direct nos próximos dias aí. Eu vou repassar, a gente está anotando todas, e o perfil de quem que está fazendo, e vamos sim respondê-las, tá certo? E eu queria agradecer a presença de todos, né? A todos que participaram, a todos que compartilharam. E, Fernando, muito obrigada pela sua participação, por agregar aqui conteúdo e responder as respostas dos participantes. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a todos pela atenção e também muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Tá certo. Ó, pessoal, realmente a gente tem um tempo curto de live, somente 59 minutos aí que o Instagram dá pra gente. Mais que isso, eles cortam aí. Então, Fernando, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Em nome do professor Exildo, da presidência da NCP e da diretoria da NCP, eu agradeço a participação. Nossa live, quem perdeu a live ou quer assistir novamente, ela vai estar gravada aqui nos nossos stories, tá? No IGTV, e também vai ser publicada no nosso canal do YouTube, a NCP em Ação. Então, vocês podem ir lá logo após a live, que vai ter disponibilizada aqui também nos nossos stories, tá? E já convidá-los aí para as nossas próximas lives. Já temos uma no próximo dia 3 de junho, aqui, que nós vamos bater um bate-papo aí sobre a importância da coleta de dados em bovinos Senepol. Então, pessoal, muito obrigado, até mais e boa noite a todos.